Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Todos nós gostamos de liberdade, não é? Há quem diga, inclusive, que sem liberdade não vale a pena viver. Mas, em geral, são os mais jovens que reivindicam com mais ênfase o direito de serem livres. Alguns chegam a dizer: quero fazer o que tiver vontade, sou livre para fazer o que quiser da minha vida. Para muitos, liberdade seria isso: o direito de fazer o que der na telha, o que quiser, sem ter de dar satisfação para ninguém. Mas será que isso é liberdade mesmo? Até onde vai a nossa liberdade? Quais os limites? Qual é a relação da liberdade com o fazer e o que queremos? Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade bíblica, a liberdade dada por Deus, não é uma licença para que nós façamos tudo o que quisermos, sem consequências. A liberdade exige limites definidos para poder existir de forma saudável. Quero contar uma história para você. Certa vez havia 2 viajantes em uma mesma rodovia, cada um no seu carro. Um deles estava mais à frente e se deparou com uma placa que dizia trânsito interrompido. Em seguida, havia uma placa indicando um desvio à sua direita. Ele então entrou ali calmamente naquele desvio, era uma estradinha de chão, mas logo a estradinha terminou e ele pôde seguir a sua viagem. Já o segundo motorista, ao se deparar com a mesma placa e o mesmo cavalete, ficou indignado. Proferiu alguns impropérios, desceu do carro, removeu o cavalete, removeu a placa e decidiu seguir em frente. Ao seguir a sua viagem, no entanto, ia percebendo ali alguma quantidade de areia, havia também algumas britas, asfalto, trabalhadores e as pessoas já começando a ficarem preocupadas, os trabalhadores tentando fazer com que aquele carro parasse. Ele simplesmente ia desviando e ia seguindo, sem nenhuma dor na consciência, aquele seu trajeto. Até que se deparou com uma região bastante esburacada. E aí seu carro ficou preso. Ia de um lado, ia para o outro. Ele ia insistindo, até que conseguiu bravamente sair daquela situação, mas já com o carro bastante danificado. Andando um pouquinho mais para frente, encontrou uma ponte que estava em construção, uma ponte que ela havia sido danificada e precisava de consertos. E dali não conseguia mais seguir em frente. Teve então de dar meia volta, passar novamente pelos buracos e já com barulhos agora surgindo no seu molejo do carro, ele teve de tomar o mesmo desvio que havia sido proposto inicialmente. Salmo 119, 45 diz assim: Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O salmista associa a verdadeira liberdade à obediência. Obedecer é o segredo da liberdade. Aquele que faz o que quer, aquele que faz apenas o que vem em sua cabeça, ele não tem a liberdade. Quem tem liberdade verdadeira é o que segue as normas previamente estabelecidas. Ele é o único que pode se portar e se conduzir livremente na sua vida. Aquele homem que passou aquela placa indignadamente, que seguiu com seu veículo por sobre os buracos e voltou pelos mesmos, ele teve o seu carro danificado e mais para frente não conseguia mais simplesmente se locomover se não levasse o seu carro até um conserto, até uma mecânica. E da mesma forma, aqueles que decidem não seguir o que foi previamente estabelecido por Deus, que não seguem os limites, não têm a sua liberdade limitada, acaba também por danificar o seu próprio corpo ou a sua própria vida de alguma maneira, seja a sua vida emocional ou a sua vida física, quem sabe a sua vida espiritual também. Ao contrário do que muita gente pensa, a obediência não nos aprisiona. Haja vista
aqueles que possuem algum vício, ter a liberdade para não utilizar certas substâncias, isso é o que de fato o torna uma pessoa livre. É por isso que as normas divinas nos libertam, mas nos libertam não para andarmos nos antigos caminhos, mas fazermos o que Deus planejou para nós. Quem obedece de fato exerce a liberdade de escolha, pautando-se na reflexão sobre as consequências de seus atos. Liberdade é a capacidade de pensarmos, decidirmos, agirmos por nós mesmos, sem nenhum tipo de coerção ou constrangimento, sempre dentro do limite do que foi estabelecido. A obra de Cristo em favor de nós nos libertou do poder de Satanás, do poder do pecado, da morte, da condenação, do medo que nos influencia, que nos aprisiona. A principal bênção da vida é andar em liberdade, é andar com Cristo. Deus nos criou como seres livres e na cruz, em sofrimento, lutou por esse direito nosso de escolher. Por outro lado, o grande tirano da história, o diabo, é quem tenta nos aprisionar com esta conversa mole, conversa fiada, de que nós teremos liberdade se fizermos aquilo que bem entendermos ou que vier à nossa cabeça. E assim, ele nos aprisiona dentro de uma gaiola. Ao vencê-lo na cruz, Cristo nos libertou da escravidão imposta pelo inimigo. Por isso, diante de nós, sempre temos pelo menos 2 caminhos, e escolher o certo é o nosso privilégio. Agradeça a Deus hoje pelo dom da escolha e faça a sua escolha pela liberdade. Faça a sua escolha pelo que é correto. Lembre-se que a liberdade vem de Deus e custou o sangue precioso de seu Filho para ser mantida à nossa disposição. Use-a com responsabilidade. As nossas escolhas sempre terão consequências. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e meu desejo de a gente se reencontrar amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço e até lá.